Olá, pessoal. Vamos então dar início aí ao nosso encontro de hoje, onde nós vamos estar conhecendo um outro momento dentro da experimentação, que é muito importante também, que é quando a gente vai estudar os testes de comparação de médias, tá? Vamos entender aí o que vem a ser nessa parte de estudar os testes de comparação de médias. Antes de adentrar de fato nesse assunto de teste de comparação de médias, eu gostaria de dizer a vocês algumas observações gerais de tudo que a gente estudou até aqui, né? De tudo que se espera que vocês estejam capacitados, né? Para darem conta do que vocês têm agora que dar conta, né? De uma avaliação e tudo mais. Então, com observações gerais, né, para vocês entenderem o assunto e compreenderem o que se espera já de vocês nesse momento da disciplina, eu queria dizer aqui, o que é que eu espero? Primeiro, o que é que nós esperamos nesse momento da experimentação? Que vocês já tenham, né, um domínio mínimo aí sobre os conceitos principais dentro da experimentação, tá? A gente espera que vocês já tenham um domínio do que representa cada coisa que a gente falou nos conceitos iniciais da disciplina, o que é uma parcela, como compor os tratamentos, tá? Espero que vocês já tenham esse conhecimento, que vocês já saibam como validar resultados, né? Chegar aos resultados e validá-los através de uma análise, né? A nossa análise aí que nos permite isso, que vocês conheceram. Principalmente, o que se deseja aqui é que vocês, até aqui, que vocês já tenham, né, uma noção de como se posicionar diante da necessidade da instalação de um experimento. Essa é a questão chave para vocês, enquanto pesquisadores, na experimentação, né? Que vocês já consigam se posicionar diante da necessidade de instalar um experimento. Esse posicionamento é saber dizer em que situação vocês precisam, né, instalar um experimento no delineamento inteiramente casualizado, em que situação vocês precisam instalar um experimento em blocos casualizados, né? Vocês já sabem que podem utilizar uma análise para validar os resultados de vocês, né? Para que serve essa análise? Vocês também precisam ter essa consciência já aqui nesse momento, não é só fazer o cálculo, né? Então, vocês precisam saber que vocês conseguem controlar os efeitos aleatórios que são inerentes, né, às parcelas experimentais de vocês, para fazer com que os efeitos dos tratamentos eles possam ser mensurados, né, verdadeiramente, através da análise de variância. Então, vocês precisam ter já tudo isso assim, bem claro na cabeça de vocês, na teoria, para que vocês possam ir bem para a prática, né? Então, vocês já sabem que através de uma análise de variância, mais o teste, vocês conseguem verificar se existe diferença ou não entre os tratamentos que vocês estão testando nas diversas questões aí que vocês estão trabalhando, né? Aí a pergunta, até aqui tá tudo beleza, assim se espera, né? Aí a pergunta que adentra na aula de hoje é a seguinte: após a análise de variância, o que mais que podemos fazer? O que vocês acham? Né? É justamente o que a gente vai ver na aula de hoje. O que é que tem? Ô, professora, ainda tem coisa após a análise de variância? Tem. Certo? Então, após a análise de variância, a gente vai descobrir hoje o que mais a gente pode fazer. Tá? Já vimos que temos um teste ético que faz parte ali, mas podemos ir além, né? Agora vamos entender por que ir além, para que ir além, né? Para atender aqui interesses e necessidades. É isso que a gente precisa entender na aula de hoje. Beleza? Então, vamos ver agora os procedimentos após a nova, né? E por que usá-los? Quero que vocês já comecem a entender, desde agora, que o
teste F, a análise de variância, nos permite, na verdade, é verificar se existe diferença ou não entre os tratamentos. Foi isso que a gente viu? Eu consigo concluir, a partir das minhas hipóteses, se existe diferença ou não entre os tratamentos. Mas até aqui, eu não consigo dizer qual o melhor tratamento, né? Eu só consigo dizer que existe diferença entre os tratamentos. Mas apontar qual o melhor tratamento, eu não consegui ainda com as ferramentas que eu tenho até aqui. Não para todos os experimentos, com o número de tratamentos variados. Então, esse é o ponto-chave. Conseguir, além de dizer que existe diferença entre os tratamentos, dizer também qual o melhor tratamento dentre os que eu estudei no meu experimento. Então, o ponto da aula de hoje é isso. Tá bom, gente? Informações, buscar informações agora, nesse segundo momento, pós-análise de variância, sobre os melhores tratamentos testados dentro dos estudos diversos que vocês vão encontrar aí nas questões nas vidas de vocês profissionalmente. Beleza? Então, a gente vai conseguir, com estes estudos pós-análise de variância, discriminar qual o melhor ou quais os melhores tratamentos dentre os que vocês estiverem estudando aí. Beleza? Temos, então, duas situações chaves. Primeira situação, quando eu tenho experimentos com apenas 2 tratamentos, e situação em que eu posso ter experimentos com mais de 2 tratamentos. Para cada situação dessa, nós vamos nos comportar de forma diferente. É isso que eu quero que vocês comecem a perceber, tá? Vamos ter a situação onde temos apenas 2 tratamentos, né? Onde facilita, quando tem apenas 2 tratamentos, facilita. Por que facilita? Vamos entender agora. Se a caneta funcionar, né? Ó, observem. Quando nós temos 2 tratamentos, como aqui a caneta não está funcionando, né, gente? Vamos tentar aqui com a mão, igual aquele dia. Tratamento. Quando nós temos o tratamento A e o tratamento B, que são 2, eu digo para vocês que é mais simples trabalhar com situações em que temos apenas 2 tratamentos. Por quê? Porque quando nós temos apenas 2 tratamentos, basta utilizar o teste F. A gente consegue concluir apenas pelo teste F. Entenderam? Então, quando eu tenho apenas 2 tratamentos, se eu tenho uma média do tratamento A e a média do tratamento B, eu consigo dizer se A ou B é melhor usando apenas o teste F. Não preciso de outros testes, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Lembrando, toda vez que a gente, né, vai buscar as nossas conclusões, nós precisamos lançar quem? Nossas hipóteses, né? Então, lançando hipóteses em situação em que temos apenas 2 tratamentos, nós vamos dizer que H0 faz referência à média de A ser igual à média de B. Ou seja, H0 é aquela mesma história. Não existe diferença entre os tratamentos. E H1 existe diferença entre os tratamentos. Então, se a média de A foi maior do que a de B, a depender da circunstância, da variável que está sendo avaliada, eu posso dizer que A é melhor do que B, apenas porque a média de A foi maior do que a de B, né? A gente vai ver já porque que tem que ficar ligado no que está sendo avaliado para dizer se a média, né? Realmente ali uma média que está dizendo que é melhor o tratamento A ou não. Para resumir, 2 tratamentos, 2 médias, eu posso usar apenas o teste F e concluir se o tratamento A ou B é melhor. Apenas o teste F, que você já sabe. Passando de 2 tratamentos, eu não consigo dizer se A, B, C, D ou E é melhor somente com o teste F. O teste F vai servir como a gente está fazendo até agora, apenas para dizer que existe diferença se eu tenho mais de 3 tratamentos. Agora, dizer se
A, B, C, D ou E é melhor, eu só consigo usando outro teste. Muito claro isso até aqui, gente? Sim, coloquem aí, por favor. Para a gente conhecer a outra parte. Professora, eu não entendi muito bem, não. Eu vou repetir. Voltando aqui, o que eu estou dizendo, Vivian, é que você vai ter diversas circunstâncias e situações experimentais para se deparar. Quando você tem 2 tratamentos apenas numa situação, fazendo o teste F que você está, você com o teste F, você pode dizer se o tratamento é melhor ou não, só e somente se você tiver 2 tratamentos. Não tem como dizer se o tratamento A e B, C, D ou E é melhor se você não usar outro teste. O teste F só é válido para dizer se o tratamento é melhor ou pior, para discriminar o tratamento, se só tiver 2 tratamentos. Com 3, não serve o teste F. Você vai usar o teste F para dizer existe diferença, mas você não tem como dizer o tratamento A, B, C, D ou E é melhor. Só diz que é melhor se usar outro teste que a gente vai conhecer na aula de hoje. Então, eu estou iniciando dizendo que nós temos testes para serem utilizados para dizer se o tratamento específico que é melhor. Não adianta saber, em algumas situações, que tem diferença entre os tratamentos. A gente precisa saber qual foi o melhor tratamento. Quando você for para o seu TCC, não vai bastar dizer, eu testei 3 touros, mas eu não sei qual touro foi melhor. Entendeu, William? Você tem que saber qual foi o melhor. E tem testes para dizer qual foi o melhor. Não basta dizer que teve diferença no comportamento dos 3 touros. Entendeu? Então, se tem 3 tratamentos, tem que usar um outro teste para dizer qual é o melhor. Porque não adianta apenas dizer que tem diferença se não diz qual é o melhor. Só vai dar para dizer que é melhor pelo teste F se tiver 2 tratamentos. Passou de 2, tem que usar outro teste. Passou de 2 tratamentos, tem que usar outro teste. Até 2, o teste F serve para dizer qual é o melhor. Eu tenho 2 médias e vou dizer qual é o melhor. Oi? Mas, no caso, mesmo eu tendo esse outro teste que você vai falar hoje na aula para usar, ainda assim eu teria que usar o teste F para discriminar as hipóteses, não é? Ainda assim, tem que usar o teste F para dizer que tem diferença, mas aí depois do teste F você vai usar outro teste para dizer qual é o melhor tratamento. Tá ok. Entendeu? Todos entenderam? Vou seguir. Então, gente, a partir de 2 tratamentos, como a gente tem aqui, ó, situações ou experimentos envolvendo mais de 2 tratamentos, nós vamos lançar as hipóteses agora de que maneira? Faço todo o processo, que vocês já sabem, digo que existe diferença entre os tratamentos e vou entrar na segunda parte agora, que é verificar qual o melhor tratamento dentre estes que eu disse que existe diferença. Se eu já sei, no enunciado da questão, que tem mais de 2 tratamentos, eu já sei que eu não vou me satisfazer com o teste F, vou ter que buscar usar outro teste. Certo? Então, vou lançar médias agora, vou lançar hipóteses agora de forma diferente. A minha hipótese agora, depois que eu faço tudo, vai ser assim, H0, né? Denota, então, que a média do tratamento 1 é igual à média do 2, que é igual à média do 3, que é igual à média do 4, quantos tratamentos tiver. Essa é a hipótese agora, como regrinha, que eu vou usar para poder chegar nas minhas conclusões, utilizando esse teste a partir de 3 tratamentos. E eu posso usar como H1 agora, dizer que
pelo menos um MI de tratamento, ou pelo menos um tratamento difere dos outros tratamentos que a gente usa MI e MI'. Não sei se está dando para vocês enxergarem, mas aqui é MI e MI'. As hipóteses agora são assim. H0, a média de 1 é igual a média de 2, que é igual a média de 3, até MT, quantos tratamentos tiverem, tá? E H1, pelo menos MI difere de MI'. É a regra. Lançou esse cabeçalho, vai seguir, tá? O que quer dizer esse cabeçalho que não é igual ao outro? O que é que difere? O que difere é esse aqui, ó. Quando eu tenho uma hipótese H0, eu estou dizendo que não existe diferença entre os tratamentos, certo? E quando eu tenho H1 agora, eu vou dizer que pelo menos o contraste ortogonal entre os tratamentos difere de 0. Vocês vão estudar agora essa parte de contraste ortogonal para entender por que se fala de contraste ortogonal aqui. Tá? Tudo que a gente vai usar nesse teste que tem mais tratamento envolve contraste ortogonal. Vamos entender agora como trabalhar com esse contraste, chamado contraste ortogonal, para chegar, né, no nosso objetivo, que é descobrir um tratamento de interesse que seja o melhor dentre os que a gente tem aí nas situações diversas, tá? Então, aqui agora, a gente vai compreender que, nesse caso, a significância do teste F na ANOVA, né? A gente viu até aqui que se traduz apenas na existência de diferença significativa entre pelo menos 2 tratamentos. E não explica, né, essas diferenças de fato. Só esse teste que a gente vai conhecer agora vai explicar onde está de fato essa diferença. Vamos nos familiarizar, então, com o que quer dizer contrastes ortogonais, né? Então, a gente vai trabalhar com esses contrastes que estão envolvidos aí, contrastes de médias, tá? Esse teste que a gente vai conhecer passa pela ideia, né, dos contrastes de média. O que são contrastes de média? São relações lineares entre as médias dos tratamentos, de forma que a soma algébrica dos coeficientes das médias sejam nula. Essa regrinha, que é ao mesmo tempo o conceito de contraste de média, quer dizer nada mais, nada menos que vocês vão ter, né, médias para trabalhar nas médias dos tratamentos, certo? Onde vocês vão precisar igualar os coeficientes dessas médias a 0. A gente vai ver isso agora na prática, para vocês clarearem as ideias, tá? O que vocês precisam entender é que o objetivo de contrastar médias de tratamentos ou comparar médias de tratamentos é para se chegar a um tratamento de interesse, né? A gente já sabe, já está claro para vocês que não adianta, quando você tem mais de 3 tratamentos, dizer que tem diferença apenas. Eu preciso, na maioria das situações, dizer esse aqui é o melhor. É onde eu vou trabalhar, né, em trabalhos futuros, porque este aqui é o melhor. Então, para que serve esse contraste que a senhora está falando aí, professora, que a gente vai ter que aprender agora? Para contrastar ou comparar médias de 2 a 2 e, assim, descobrir qual a média do tratamento que se tem melhor desempenho, a depender da situação, tá? E ser chamado, então, de tratamento de interesse. Vamos seguindo. Então, não sei como tá para vocês enxergarem aí, se a gente pegar essa situação exatamente daqui, né, que é do slide anterior, vou voltar, vocês vão observar aqui que se a gente pedir para contrastar a média de 1, aqui tem M1 e aqui tem M2, certo? Se for necessário contrastar a média de M1 com a média de M2 aqui, o que é contrastar? Né? Comparar é a mesma coisa de fazer
um versus o outro, né? É como a gente fosse fazer aqui, M1 versus M2, certo? Então, é como se vocês fossem fazer exatamente o que eu não sei se vocês estão enxergando aqui. É como se vocês fossem fazer Y do jeitinho que está aqui, sendo que isso aqui está algebricamente representado, mas vocês precisam imaginar como as médias dos tratamentos, que nós vamos ver já na prática, na questão, tá? Mas o contraste, ele é justamente isso aqui, ó. Voltando. Eu vou pegar, tá aqui, ó, Y igual a C, esse C é o quê? É o coeficiente da média. Vocês já estudaram matematicamente falando isso aqui. Aqui é a mesma coisa de dizer que existe, ó, deixa eu pegar Y é igual a M1 menos M2, né? Se é versus, é menos. Contraste, a gente vai fazer dessa forma, né? Y é igual a M1 menos M2. Eu estou contrastando duas médias, fazendo a média do tratamento 1 versus a média do tratamento 2. Contraste é isso, comparar as médias de duas em duas até descobrir a média que a gente, né, vai ver ali que pode se comportar como a melhor. Quem é o coeficiente de M1 aqui, gente? Quem é o coeficiente, matematicamente falando? Isso aqui é uma equação matemática. Quem é o coeficiente de M1 aqui? Quem é que está aqui, gente, na frente de M1? Quem é na matemática? Obrigada, Amanda. Matemática, esquece aqui experimentação, é matemática. Vocês aprenderam lá na vida de vocês atrás. Quem é o coeficiente de M2 aqui? Se não tem nada na frente, que número é que tem aqui na frente? Do M2. 1, Ana Vitória. Pronto. Isso é coeficiente. Certo? Lembra da matemática. Isso é coeficiente. Eu tenho a média de 1 e a média de 2. Eu estou dizendo que o contraste funciona de que maneira? De forma que a soma do coeficiente de 1 mais o coeficiente de 2, mais de quanto tratamento tiver, seja igual, vou marcar aqui de amarelo, igual a 0. Marca texto. Igual a 0. Todos os coeficientes que tiverem de média tem que dar igual a quanto para ser contraste? 0. Então, aqui agora, diante da média de 1 versus a média de M2, a gente vai ver se isso se configura no contraste ou não. O slide está trazendo a informação para vocês de que vai ser contraste, né? Uma relação linear aí, se os coeficientes forem igual a 0. Nessa questão aqui, os coeficientes dão igual a 0 ou não? Pessoal da matemática. Aqui tem 1, né? Todo mundo já sabe, na matemática não vem nada na frente, coeficiente 1. Aqui, coeficiente 1. Esse contraste aqui, olhando para isso aqui, como um contraste de M1 versus M2, dá quanto? 0. Pronto. Cortou, né? Matemática. 1 com menos 1, 0. Pronto. Só me basta saber isso para saber que isso aqui realmente é um contraste de média. E tudo que a gente for trabalhar daqui para frente é contrastando média. Certo? Então, isso aqui simplesmente eu faço para saber se configura ou não em um contraste de média. Se essas médias de fato estão contrastando para me mostrar qual a melhor. Claro que se a gente está falando de precisar utilizar outro teste, vamos ter mais tratamentos envolvidos. Eu utilizei 2 apenas para vocês pegarem a ideia do que representa um contraste. Um contraste representado por igualar os coeficientes a 0. Independente de quantas médias eu tiver. Certo? Então, esse aqui é um contraste porque a gente viu que o coeficiente de M1 contrastando com o coeficiente de M2 menos então, a gente tem 1 com menos 1 que dá 0. É um contraste. Certo? Aqui, ó, que está aqui nesse slide. M1 versus M2. A gente joga do jeito que está aqui.
né? E descobre o zero aqui, ó, 1 menos 1, 0, configura-se num contraste, tá? Então, se eu der para vocês essa situação aqui agora, supondo a média de 3 tratamentos agora, a gente viu que vamos trabalhar com mais de 2 tratamentos nesse teste que a gente vai conhecer hoje. Então, supondo a média de 3 tratamentos, M1, M2 e M3, tá? A gente precisa comparar, contrastar. Primeiro, a média de M1 e 2, tá? Do tratamento 1 e 2, e depois comparar a média do tratamento 1 com 2 e 3. Temos duas situações. Montem aí no caderno de vocês, papel e caneta na mão, quem tiver. Para ver se isso aqui confere um contraste ou não. Primeiro, comparar, mesma coisa da outra questão, M1 com M2, né? Comparar as médias do tratamento 1 e do 2, e depois comparar a média do tratamento 1 com 2 e 3, para ver se os dois representam contraste. Vamos lá, me digam aí. Quem já fez? Estão esperando eu fazer ou já estão fazendo? Primeira situação, digita aí para mim, como é que fica o primeiro contraste? Eu vou anotar aqui o que vocês falarem, para a gente ganhar tempo. Comparar a média do tratamento 1 com 2. É a mesma coisa que fazer o quê? Vocês viram agora. É a mesma coisa que fazer o quê? M1 menos M2. M1 menos M2. Eu já posso dizer que isso aqui é um contraste ou eu tenho que conferir? Y, porque é uma equaçãozinha. Eu posso dizer já que isso aqui é um contraste ou eu tenho que conferir os coeficientes? Conferir. A mesma coisa, né? 1 com menos 1, a mesma coisa daquela questão. Aqui, tranquilo, eu já vi que dá 0. Então, é um contraste. Fechou. Agora, embaixo, eu vou comparar a média de M1 com 2 e 3. Média de 1 com a média do tratamento 2 com a média do tratamento 3. Aqui eu vou ter M1 menos M2 menos M3. Comparação das 3 médias. Verifiquem aí se isso aqui é um contraste. De cara aí já dá para ver o quê? Não representa o contraste, né? Todo mundo está enxergando? Por quê? Considerando que aqui eu tenho 1 na frente, que aqui eu tenho 1 na frente e que aqui eu tenho 1, vai dar como? 1 com menos 1 com menos 1. Matemática. Vai dar o quê? Menos 2 com 1, que é igual ao quê? Menos 1. Não deu 0. É um contraste ou não? Não é um contraste aqui embaixo. Eu não posso trabalhar, né? Se a gente for trabalhar aí na mão, né? Isso aqui, vocês sabem que na vida de vocês profissional, os programas comparam essas médias duas às duas aí em 2 segundos, tá? Isso aqui é porque vocês têm que aprender isso, como é que o programa solta, por que solta para interpretar. Então, se a gente fosse utilizar essa equação aqui para ver a comparação de média e chegar no tratamento, ia chegar no tratamento errado. Porque isso aqui não é um contraste. Não deu 0. Tem que buscar a equação correta para, de fato, descobrir o tratamento melhor ou pior. Tá? Então, não poderíamos trabalhar com essa equação aqui, com esse contraste de baixo, comparar essas médias dessa forma, porque só pode trabalhar quando é um contraste. Antes de mais nada, para eu descobrir o melhor tratamento, a melhor média de tratamento, eu tenho que ter um contraste estabelecido. E aqui embaixo eu não tenho. O que é que a gente faz na matemática nessas situações? Vocês aprenderam lá atrás na vida de vocês? Tem como equilibrar as equações?
Sim ou não? Dá para positivar, né? Tem como equilibrar, né? Vocês já sabem isso na matemática. Como é que equilibrava aqui essa situação? Jogando aqui, ó, em amarelo, um 2 aqui na frente, ó. Não é isso? Se tem -1 de um lado, -1 do outro lado, já sei que para equilibrar a média de 1, eu tenho que botar 2 na frente da média de 1, né? Para dar 0, todo mundo sair, vocês sabem na matemática, né? Certo? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu botei para equilibrar a equação 2m1 menos m2 menos m3. Veja agora se isso aqui agora pode ser considerado um contraste. Agora Sim ou pode. não? Igual a 0. Vai dar 0. Eu tenho 2 com -1 com -1. 2 com -1 com -1 dá 2 com -2, que dá quanto? Zerinho, né? Deu igual a 0. Agora essa equação representa o contraste das médias, sim ou não? Sim. Sim, pronto. Então é isso. Preciso que vocês entendam que contrastes ortogonais é isso. É contrastar médias. E se estou falando de contrastar médias, a primeira coisa que a gente precisa é que existe o quê? Um contraste. Aqui, igualou a 0, a regra diz, né? Olha a regra aqui. A regra é essa. Ó, a relação, a gente precisa que a gente tenha o somatório dos coeficientes das médias igual a 0, certo? Aí sim, quando eu tenho o somatório, ó, dos coeficientes, que esse C aqui é coeficiente, quando eu tenho o somatório dos coeficientes das médias igual a 0, aí eu tenho contraste e posso trabalhar nas minhas questões para chegar no tratamento correto. Beleza? Beleza, professora, já entendi isso. Então, vamos embora. Professora, Percebam. Oi. no caso, quando um teste daqueles, para mim saber se vai representar um contraste ou não, ele der diferente de 0, aí eu sempre terei que aplicar essa outra regra matemática aí, não é para que ele iguale a 0, é isso? William, eu tenho que te dizer que aqui é só o comecinho. A gente não viu nada ainda do teste. Nem o teste eu não chamei ainda. Vocês vão conhecer o teste daqui a pouco. Eu só estou fazendo uma apresentação do que vocês precisam para chegar no teste. O teste tem regras do teste. Tá bom, William? Isso aqui é a primeira coisinha do teste, fazer um contraste. O teste tem mais 5 regras dentro do teste. Beleza? Então, aqui eu só estou apresentando o primeiro passo do teste, que é saber o que é um contraste. Depois a gente vai seguir nas regras do teste. Beleza? Vamos embora. Então, gente, eu preciso dizer para vocês que na experimentação, vocês já sabem disso, que vocês viram, né? Na básica, a gente não trabalha com os dados, né, da população ali original. A gente trabalha com amostras. Não é isso? Já falei com vocês sobre isso aqui também nas aulas. A gente trabalha com situações que são amostrais. Então, a gente, devido ao fato de trabalhar com amostra, nós vamos trabalhar também com uma estimativa. Que é isso? Em vez de usar aquele Y que a gente usou aqui só para aprender o que é um contraste, a gente vai usar um Y com o chapéuzinho em cima para dizer que é estimativa de um contraste. Isso é um cuidado que a gente tem para deixar claro que estamos trabalhando com amostras nos nossos experimentos. Certo? Então, a gente chama Y chapéuzinho. Ó, como está aqui. Toda vez que for contrastar, não põe o Y sem o chapéu, põe o Y com o chapéu, porque a gente está fazendo estimativa de um contraste em cima de uma amostra. Beleza? Então, vamos agora pegar essa questão aqui, que é muito baba. Desculpa, para entenderem, tá? O que é uma estimativa de um contraste, ou como podemos estar estimando os contrastes dentro dos tratamentos, das situações experimentais aí que vão aparecer para vocês. Primeiro exemplo, se no experimento as estimativas das médias dos tratamentos foram M1, primeira média de tratamento, 20. M2, segunda média de tratamento que eu tenho no tratamento 2, 12. E no tratamento 3, a média foi 22.
Eu não sei qual é o melhor tratamento, porque eu só tenho as médias. Até agora, provavelmente, você só sabe que tem diferença entre as médias. Mas se o tratamento 1 foi melhor, você não sabe. Se o 2 for melhor, você não sabe. Se o 3, você não sabe. Primeiro passo, fazer uma estimativa de contraste. Como fica a estimativa do contraste, então? Primeira coisa, preciso descobrir se temos um contraste de fato aqui, para depois jogar esses valores na equação corretamente. Eu não posso jogar o valor de todo jeito se eu ainda não passei o olho e não vi se é um contraste. De cara, essas 3 equações aqui representam um contraste, sim ou não? Olhem aí de cara para jogar os valores. Sim ou não? Não, Y1. Oi? não. Você que vai me dizer. Eu tô dizendo não. A Y não representa. Só se... Nenhuma Nem das 3 a duas, estimativas nem representa. a última também não. Tem que fazer só a última. As duas primeiras não representam, não. Por quê, Felipe? Porque se fizer o cálculo vai dar um número diferente de zero. Por quê, Felipe? Para ser um contraste não tem que dar zero. Mas Você está todas dão olhando, zero. você tá olhando para os coeficientes. Oi? Eu falei que todas dão zero aí, no caso. Você acha que os 3 são contrastes, Josemar? Sim. Hein? Sim, professor, eu acredito que sim. Porque a Vamos primeira lá, é Felipe. 1 menos 1. Ah, não, a primeira não dá. Por quê, Ele Não gente? tá Vocês dá. estão dizendo olhando, É porque vocês estão tá olhando para o falhado coeficiente? aqui. O Olhem para os coeficiente do coeficientes. primeiro, menos 1, é igual a zero. Então, não dá positivo, é contraste. O y2, o coeficiente do M1 é 1, menos 1, dá zero, também é contraste. E no y3, 2 menos 1, que vai dar 2 também, dá zero. Então, todas são contraste. Não é isso? Obrigada. Felipe, todo mundo tá. É isso. Todo mundo professor, está e aí o chegando. número que elas estão dando na questão? Não vale, não? Felipe, tu tá olhando para o coeficiente das médias para saber se é Eu estava contraste? olhando para o número que tem, que são iguais. M1 igual a 20, M2 igual a 12, M3 igual a 22. Não é assim, não? Não, Felipe. Por enquanto, você vai olhar para a equação para ver se tem contraste. Eu disse que a gente não vai jogar o valor aqui sem primeiro verificar se contrasta. Eu só trago os valores das médias depois que eu verificar se é um Quer contraste. dizer que eu vou diminuir só os coeficientes e pronto, já está feito. Entenda. Primeiramente, sim. Primeiro, vocês deveriam estar pensando igual a José e não igual a Felipe. Felipe, e todos que estiverem pensando igual a Felipe, eu disse agora há pouco que a primeira coisa a fazer é conferir se trata de um contraste antes de aplicar o que tiver que aplicar na estimativa. Você precisa conferir se é um contraste, né? A equação, se ela se caracteriza ou se configura um contraste, para depois dizer como ficam as estimativas. Percebam, se isso aqui é uma equação, né? Isso que eu marquei aqui, ó. Se isso aqui é uma equação, vocês acabaram de aprender como é que verifica se é um contraste ou não, para depois aplicar os valores na equação. Vocês precisam verificar se aqui é um contraste ou não, para depois jogar os valores. Tá? Então, voltando à questão, não sei o que é isso que William botou aí, mas voltando à questão, eu pergunto novamente: essas 3 estimativas aqui representam contraste? Eu posso pegar os valores e jogar na questão ou não? Por esse lado que Sim. o José explicou, sim. Catiele disse que pode. Ela assume jogar aqui os valores agora, depois que eu conferir. Então, todo mundo agora está enxergando que temos, sim, 3 contrastes nas questões? Professor, eu só não estou entendendo uma coisa. Eu só vou poder botar os valores quando der contraste, é isso? Como é?
Eu só vou poder botar os valores Só vai poder. se for contraste. Exatamente. Você só pode jogar os valores do enunciado da questão. Cadê os valores do enunciado? Isso aqui, gente, entendam. Isso aqui ainda não é uma questão, não. Isso aqui é só para vocês aprenderem sobre estimativa de contraste. É como eu disse a William. Aqui é só o B com A. Aqui é só o B com A, o beabazinho que vocês estão aprendendo. Como fazer com estimativa de contraste. Daqui a pouco é que vocês vão entrar ainda na questão, para como vocês vão ser cobrados. Então, aqui, ó, primeira coisa, eu tenho 3 valores de médias, certo? 20 é a média de 1, 12 é a média do tratamento 2 e 22 é a média do tratamento 3. E tenho 3 equações que representam a estimativa de contraste para jogar esses valores e verificar se contrasta. Primeira coisa que eu disse a vocês é fazer, olhar para a equação e ver se representa um contraste. Antes de pegar os valores lá e jogar de todo jeito na questão, tem que olhar para a questão, para as equações e falar, deixa eu ver, a estimativa de Y1 está pedindo para contrastar a média de 1 com 2. Mas antes de fazer isso, eu tenho que olhar os coeficientes para ver se dá 0 e se é um contraste. Vamos lá, Y2. M1 menos M3, está mandando jogar ali as médias de 1 e de 3. Mas antes de jogar as médias de 1 e de 3, eu tenho que olhar para Y2, que é uma equação, e ver se representa um contraste. Se somando os coeficientes dá 0. Opa, já vi, esses dois é contraste, dá 0. Já posso pegar os valores e jogar. Mas agora eu vou olhar logo o Y3. A estimativa de Y3 é uma equação onde os coeficientes também dão 0. 2 é menos M1 menos M1 dá 2 com menos 2, que é igual a 0. Opa, 3 contrastes que estão corretos. Agora eu pego os valores e jogo na equação. Entenderam isso aí, sim ou não? Sim? Ou não? Silêncio para mim quer dizer que sim, vou tocar. Pronto. Descobri ali agora 3 contrastes, beleza? Joguei os valores. Só me diga uma coisa. Esse teste de contraste aí, no caso, todas as questões eu vou ter que fazer ou já vem nas questões? E esse tá simples, viu? Vai ter que fazer. E de forma mais completa. Não, todas as questões do que você está falando? Todas as questões que forem necessárias usar esse outro teste aí. Independentemente se é da prova. Se você estiver numa situação profissional, com certeza você vai ter que fazer, né? A depender da circunstância, do que você está estudando, você vai ter que fazer um teste de média. Ou tem outra situação, né? Que você pode utilizar sem ser teste de média para verificar qual o melhor tratamento. Tem 2 situações, já a gente vai falar. Aqui, William, nesse momento, nós estamos falando de um teste que vocês podem ser cobrados, né? Em alguma questão ou não para aplicar o teste, tá? Se for essa a sua pergunta, você pode ser cobrado para aplicar o teste em alguma questão, mas se você quer saber se você tem a obrigação de fazer o teste em todas as questões, não, você não tem a obrigação de fazer em todas as questões. Quando for pedido, vai ser falado, aplique o teste tal. Entendeu, William? Sim. Então, seguindo, aplicando nas estimativas de contraste da equação que a gente tinha, ficaria aqui, ó, 20 menos 12, né? M1, 20 menos 12 de M2 daria 8. M1 menos M3 daria quanto aqui? Menos 2, né, gente? 20 menos 22, menos 2. E na equação 3 daria 6. O que quer dizer esses valores? Onde eu tenho os valores, né? Positivos, 8 positivo e 6 positivo, quer dizer que o tratamento 1 é superior, né? Positivo, é superior, podemos usar o termo melhor, né? Tudo isso vai depender do contexto da questão, mas o fato de ser positivo aqui, a gente pode dizer que o tratamento
1 é superior ao 2. No tratamento que deu negativo, na estimativa que deu negativa, que foi o Y2, a gente já vai dizer que a gente tem aqui uma situação em que, como deu negativo e a gente tem o 1 contrastando com o 3, nessa situação específica, tá? O 3, ele é melhor do que o 1. Só que, eu quero que vocês entendam que aqui eu estou falando no geral, para vocês entenderem o raciocínio. Mas, claro que a gente vê isso com melhor clareza dentro das questões, envolvendo variáveis e tudo mais. Tá? Aqui E, professora, Oi. eu queria saber se, um caso hipotético, podendo substituir o M1 por milho, o M2 por soja, né? Seria isso a comparação que você está fazendo na elaboração de uma ração, né? Aí, no caso, cada um, o milho tem um valor energético, que poderia ser o 12, por exemplo, né? Aí, a soja teria um valor de 20. Aí, na hora, no produto final, é que a gente ia descobrir a melhor ração através desses parâmetros. Seria isso? É isso. A melhor ração a partir do contraste da média. Viu? A melhor ração a partir do contraste da média. Catiele, você entendeu aqui, né? Aplicação de... aplicou os números, 20 menos 12, 8. 20 menos 22, menos 2. 2 vezes 20 menos 12, que deu 6. Aqui, eu vou dizer que onde está positivo, quer dizer que a média 1, que eu estou contrastando com a 2, no primeiro caso, quer dizer que o tratamento 1 nessa situação específica foi melhor que o 2. Certo? Beleza? Na estimativa 3, aí na estimativa 2 deu negativo. Então, nessa situação específica, o tratamento 3 esteve melhor do que o tratamento 1. Então, onde deu positivo, quem eu contrastei primeiro? O M1 com o M2. Então, M1 foi melhor do que M2 porque deu positivo. Agora, embaixo, deu negativo. Então, quer dizer que o 3, ao contrário do que se esperava, né? M1 superior a M3. Como deu negativo, quer dizer que a força maior do negativo, que era do M3, falou mais alto. Então, M3, aqui nessa situação específica, contextualizado com uma questão aí, é o que seria melhor. Se ambos derem positivos, eu não entendi a pergunta. Se ambos derem positivos, o quê? Ela botou assim, se ambos derem positivos, o maior número vai ser superior também? Se ambos derem positivo, o maior número vai ser superior também. Eu posso considerar assim. Tá? Se eu entendi a pergunta correta, pode se considerar. Mas, de fato, o que vai pesar mesmo é o sinal, tá? Vamos assim dizer. Agora, gente, eu quero que vocês entendam que isso aqui é só para vocês entenderem o geralzão. Ainda não é o vamos ver, não. Vamos ver, a gente vai chegar agora, já, que é na aplicação do teste. Aqui é só para vocês... Oi? Tipo assim, só não entendi só essa partezinha do o contraste. Se não der, tipo, se der diferente de 0, aí eu não boto os valores na fórmula, é isso? É isso. Tem que equilibrar a fórmula para jogar os valores. Pronto. Se der diferente de 0, você não tem uma equação, no caso. Não tem um contraste. A palavra é contraste. Aí, no caso, Eu falei equação, professor, porque é igual a 0, no caso, né? Tem que dar 0 para ser contraste. Sim. Certo? Gente, é o seguinte. Eu acabei de falar que nem sempre nós vamos tratar das situações após análise de variância utilizando teste de média. A gente pode utilizar teste de média e também pode utilizar uma análise chamada de análise de regressão. Não vamos falar de análise de regressão agora, só para a segunda prova. Tá? Agora a gente vai estudar o teste de comparação de média. Mas, após a análise de variância, eu preciso dizer para vocês que tem tanto o teste de comparação de média como regressão para ser utilizado após a análise de variância.
e verificar o efeito, qual o melhor tratamento, tá? Quando é que eu aplico um, quando é que eu aplico outro? Eu vou aplicar teste de comparação de médias em situações quando os tratamentos são de níveis qualitativos. Eu vou aplicar regressão quando os tratamentos são caracterizados por níveis quantitativos. Agora a gente não vai aprender com a regressão, só para outra prova. Agora a gente precisa entender que a gente aplica teste de média quando tem níveis qualitativos. Que são variáveis qualitativas e quantitativas, professora. Tá aqui. Exemplo, variedade de sorgo. Que tipo de que tipo de variável é essa? Qualitativa. Ó, variedade de sorgo, raça, adubo. Certo? Tudo isso aqui é o quê? Qualitativo. Agora, se eu tenho informação de concentrações diferentes, doses diferentes, quantidades diferentes de tratamentos para serem testados, a gente tem características quantitativas. Então, quando eu tenho variedade, raça, adubo, né? O que é adubo testando? Adubo diferente. Ureia, sulfato, nitrato. Agora, doses de adubo é outra coisa. Doses é quantidade. Quantidade é característica por variável quantitativa. Agora, se eu testo o adubo variado, aí é qualitativa. Se eu tenho raças diferentes, Nelore, holandesa, Gi, que tipo de característica é essa? Qualitativa. Não tem dose. É raça, Nelore, holandesa, Gi. Então, se é raça, é dado qualitativo, eu vou usar teste de média. Se é dose, né? Dose de herbicida, é quantitativo, eu vou usar regressão. Aqui agora vocês só vão ter informações de variáveis qualitativas, porque vocês só estão aprendendo teste de média, regressão, quantitativo, outro momento da disciplina. Certo? Vamos aprender aqui o teste que a gente precisa hoje? Olha quantos testes nós temos para estudar na experimentação. Testes de Está me ouvindo, Stuart. professora? Oi? Você poderia faltar 2 slides atrás, por favor? Mais esse. É esse? Não, o outro. Você disse aí que quando o número ele é maior, eu não entendi muito bem, porque aqui estava uma zoada da chuva. Eu disse a Catiele que eu quero que vocês não se prendam aqui, porque isso aqui ainda não é da aplicação do teste. Para vocês não confundirem, eu prefiro falar já, quando a gente aplicar, e o que de fato vocês precisam entender para dizer o que é melhor ou o que não é. A gente tem muita coisa ainda pela frente. Isso aqui foi só para vocês saberem o que é um contraste e o que não é. Tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre o teste, que eu quero que vocês estejam atentos aqui. Aquilo ali, vocês não vão ser cobrados daquilo ali isoladamente, só vão ser cobrados dentro do teste. Então, eu só falo de contraste para vocês saberem o que é um contraste e entenderem como usar dentro do teste. Repetindo isso, tá bom? Vamos lá. Teste de média. Eu uso quando eu tenho variáveis qualitativas. Regressão quando eu tenho quantitativa. Não me interessa agora, porque agora vocês só precisam saber como usar teste de média, porque a gente vai usar variáveis qualitativas. Raça, adubo, por aí vai. Então, nós temos como teste de média, na estatística, para ser utilizado, vários testes, tá? Vários testes para serem utilizados na vida profissional de vocês, TCC, mestrado, doutorado. Vocês podem ser apresentados a diferentes testes na estatística em função da situação do seu TCC, do seu mestrado, da sua tese de doutorado. Qual teste que é mais utilizado, professora? O que a gente vai ver na disciplina, que é o teste Tukey. Por que o teste Tukey é o mais utilizado? Porque o teste ele é escolhido em função do erro que ele controla melhor. O teste Tukey controla melhor o erro do tipo 1, que é o que a gente mais comete aqui nas nossas áreas afins. Veterinária, agronomia. Então, a gente usa nas nossas áreas afins, na maioria das situações, o teste Tukey. Então, é ele que a gente vai dar a ênfase aqui na disciplina. Certo? Vamos, então, agora conhecer e ser apresentado finalmente ao teste Tukey, porque até agora a gente ainda não conheceu o teste, como aplicar. Agora que a gente vai começar
aprender como aplicar o teste Tucker. Primeiro dizer para vocês, né, que o teste Tucker ele foi idealizado por Tucker lá em 1953, e ele começou a falar desse teste a partir da construção de contrastes. Por isso que vocês aprendem nesse primeiro momento da aula o que é um contraste. Então, por isso que eu disse, não fiquem preocupados ali, presos naquele contraste. Aquilo ali é só a ideia inicial que vocês precisam ter do que é um contraste. Certo? Qual era a ideia de Tucker quando ele pensou nesse teste? É um teste que ele pensou para comparar todas as médias dos tratamentos envolvidos numa questão, 2 a 2. Então, ele vai pegar as médias, ficar comparando 2 a 2. Ele fez isso, né? Comparando as médias 2 a 2, até obter o tratamento de interesse, que fosse o melhor dentre todos os que tinham nos estudos. É um teste considerado muito rigoroso, porque ele controla o erro, como eu falei, do erro tipo 1. Então, é um teste que é o mais usado, porque ele é rigoroso e controla o erro tipo 1. Então, geralmente, devido ao fato de ser muito rigoroso, ele é justamente utilizado a 5% de significância. Basta 5% para garantir, porque ele é muito rigoroso. Certo? Ele é melhor utilizado quando a gente tem um mesmo número de repetição. A gente já falou disso. Pode ter situações que o número de repetição é diferente, né? Mas onde que ele é melhor utilizado? Quando a gente tem o mesmo número de repetição. E é o mais utilizado nos experimentos. Por isso que é o que a gente fala aqui melhor. Tá certo? Vamos, então, à aplicação, finalmente, do teste. Ó, a aplicação do teste, a gente vai ver agora, ó, a aplicação do teste. Temos passo a passo a seguir para aplicar o teste Tucker. O primeiro passo a seguir para aplicar o teste Tucker é esse que a gente viu agora. Calcular o contraste de média 2 a 2. Primeira coisa que a gente faz, temos 4 passos nesse slide. Letra A, letra B, letra C e letra D. Por isso que eu disse que contrastar a média era só o começo. Então, a primeira coisa que a gente faz é o contraste média 2 a 2. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz é verificar a diferença entre duas médias. Verificando o contraste, verificando a diferença entre duas médias. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Depois, a gente vai calcular a chamada diferença mínima significativa, DMS, que é representado pelo símbolo delta. Tem que calcular um delta. Passo 1, contraste de médias. Passo 2, calcular uma diferença mínima significativa, que é chamada de delta. Certo? Quais as informações para calcular esse delta, professora? Um Q, que a gente vai achar numa tabela, né? Eu não mandei essa tabela para vocês hoje, mas vou mandar. O Q, a gente olha na tabela, igual usou as outras tabelas, vai utilizar uma tabela para achar o valor de Q. Vai achar o valor de repetição, que vai estar também na questão. Jogou o valor de Q, uma raiz de quadrado médio do resíduo, que já vai ter na questão. Repetição, achou quem? Delta. Achou delta. Certo? Acabou, professora? Não. Achei as estimativas do contraste, achei os delta. Faço o que com essas duas peças do quebra-cabeça? Vou agora utilizar uma regrinha. Se Y estimado, né? Que eu encontrei, a regra está aqui, ó. Se Y estimado, que eu encontrei, contrastando as duas médias no meu primeiro passo, for maior ou igual ao valor de delta que eu encontrei no segundo passo, o teste é significativo. Essas duas médias, elas diferem. Aqui agora eu estou falando de entender o processo. Agora, se Y estimado foi menor do que delta, que eu encontrei na letra B, o teste não é significativo. Ou seja, nem adianta que essas duas médias nem diferem. Você usou esses dois tratamentos, mas eles não tiveram interferência. Certo? Não tem nem como dizer sobre a significância deles, porque eles não diferem. Eles são não significativos.
Primeira regra do terceiro passo. Se y estimado for maior que delta, as duas médias diferem. Se y for menor do que delta, NS não difere. Certo? Feito isso, eu vou agora entrar na letra D, que é indicar a significância no contraste. Vamos ver isso na prática? A prática diz o seguinte: tudo vai começar a partir de um quadro de ANOVA, né? Vocês só vão poder seguir na questão se tiver um F que foi significativo. Não foi isso que a gente viu? Eu tenho que ter em mente que eu tenho que ter uma ANOVA comprovada que existia diferença entre os tratamentos. Essa questão aqui tem, ó. Eu tenho um F que foi significativo. Beleza? Esse é um exemplo que eu tenho como tratamentos, ó. Tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu olho para uma questão dessa, a primeira coisa que eu tenho que ver, porque pode ter pegadinha para vocês, né? Aqui se aplica um teste de média? Sim ou não, por quê? Qual teste? O F ou o Tukey? Basta o F aqui? Basta usar o teste F aqui, sim ou não? Isso vocês estão capacitados já para responder. Pode encerrar essa questão no teste F aqui? Não, a Amanda disse que não. Por quê? É suficiente eu concluir utilizando esse teste somente aqui? Não tem apenas 2 tratamentos, Ellen está falando. Então, eu não posso concluir. É porque F é significativo, é? É significativo, né, Domingos? Não tem os asteriscos ali dizendo que é significativo? Então, prestem atenção. O teste F foi significativo, como o Domingos está aí falando, mas isso não me diz sobre o melhor tratamento. Eu tenho como dizer se o clone 1, ou o clone 2, ou o clone 3, ou o clone 4, ou o clone 5 foi melhor só com o teste F? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu tenho 5 tratamentos. Se fosse só 2, bastava chegar no teste F, concluir, show. Mas eu tenho 5. Eu já sei que o teste F está aqui, mas eu vou ter que ter mais trabalho pela frente. Então, entendam, a questão aqui começa a partir do teste F. Eu já tenho uma nova toda pronta. E agora eu vou aplicar um teste Tukey. Por quê? Com o teste Tukey, eu vou saber qual o melhor tratamento dentre esses 5. É o Tukey mesmo, será? Eu posso aplicar aqui um teste de média tranquilamente? O que é que me diz isso? A variável. Aqui eu não tenho dose. Se eu tivesse dose, eu ia aplicar outra coisa após análise de variância. Como eu tenho qualitativo, ó, clone, é uma variável qualitativa, não tem dose aqui. Clone, a mesma coisa daquela história das raças, né? Então, aqui é uma variável qualitativa, cabe o teste de média e o teste é o Tukey. Agora vai começar a brincadeira, né? O que é que a gente faz? Olha para essa análise de variância e segue o barco. Primeira coisa a ser feita, depois de identificar que precisa do teste. Olhar as médias dos tratamentos. Certo? Ora, o teste chama-se teste de média. Quem é que é o meu interesse aqui? Média dos tratamentos. Se o teste chama teste de média, primeira coisa, olhar para as médias. Tem as médias dos tratamentos aqui? Nessa questão, se você olhasse para essa questão agora. Já está calculada a média aqui para vocês, essa questão? Não acredito. Tem ou não tem? Lucas disse que não. Tem média aqui já nessa questão? Não tem, né, gente? Vocês têm só os totais dos tratamentos. Muito fácil achar a média em cima dos totais, né? Sim, professora. De matemática a gente entende muito bem. Graças a Deus. Amém, aleluia. Então, se tem os totais, precisa encontrar as médias. Qual é o caminho? Divide o total pelo número de repetir
Eu encontro a média assim, sim ou não? Perfeito, Lucas. Só dividir por 4, vai achar a média, né? 2.231 dividido por 4, que é o número de repetição, ó, vai achar uma média. Esse total daqui, dividido por 4, que é o número de repetição, vai achar outra média. E assim sucessivamente. Chama-se teste de média. Eu só começo a questão se eu tiver média de tratamento. Aqui eu tenho total. Tirei a média, tá aqui as médias. Calculadinhas. Até agora, só tirei média. Média de 1, média de 2, média de 3, média de 4, média de 5. 5 tratamentos, 5 médias de tratamento. Já sei que vai vir um bocado de coisa pela frente, porque eu sei que vou ter que contrastar essas médias, 2 a 2, até escolher a melhor média. Sei que tem trabalho pela frente, não tem que ter preguiça de trabalhar, não. A gente está aqui para trabalhar. Então, vamos olhar para essas médias e ver a nossa meta. Descobrir o melhor tratamento. É assim que a gente trabalha na nossa vida profissional. Não é ficar imaginando, não. Meu Deus, é só o começo. É só o começo das médias. Agora que vai aplicar o negócio. Vamos embora. Botei as médias aqui e já vimos que com essas médias, qual o primeiro passo? Vou voltar na aplicação do teste. Opa. Vou apagar tudo para vocês gravarem na mentezinha de vocês aí quais os passos do teste. Depois que eu tenho as médias, o que é que diz o primeiro passo do teste? Que eu estou aplicando o teste. A aplicação do teste diz que eu preciso o quê? Ter um contraste de média 2 a 2. É o primeiro passo, certo? Ou seja, basta ter aquelas médias? Não. Eu preciso agora contrastar aquelas médias 2 a 2. Por isso que a gente vai fazer isso aqui, ó. Como é que faz isso, professora? A estimativa, a gente já sabe porque usa estimativa com chapeuzinho em cima, já sabe. Então, como é que faz um contraste? Para garantir que todas as médias vão ser contrastadas 2 a 2. Eu tenho que contrastar M1 com todas as outras médias. E isso é olhar para as médias e fazer contraste, já que a gente está trabalhando na mão, vamos fazer na mão. Então, eu tenho M1 para contrastar com M2, M1 para contrastar com M3, M1 para contrastar com M4 e M1 para contrastar com M5. Olha se isso não está aqui, ó. Vou marcar em amarelo. Eu tenho aqui M1 menos M2, M1 menos M3, M1 menos M4, M1 menos M5. Contrastei todo mundo, já acabou aí a brincadeira? Não. Sim ou não? Não, agora você vai contrastar o M2 com todos. Vou contrastar o M2 com todos. Isso aí, Catiele. Vou contrastar o M2 com o M3, o M2 com o M4 e o M2 com o M5. Tá aqui, ó. Bem bonitinho aparecendo também. Vou botar de lilás. M2 menos M3, M2 menos M4, M2 menos M5. Beleza? Acabou o contraste? Não tem mais média? E, professora, no caso não contrastou com M1 porque já havia contrastado e a ordem não altera o resultado, né? A ordem dos fatores. A ordem não altera, exatamente. No contraste não altera, tá, José? Vamos seguir contrastando ou já acabou o contraste, gente? Tem mais coisa para contrastar ou não? Tem o M3. Tem que seguir contrastando com M3. M3 com M4, M3 com M5. Tá aqui, vou botar de outra cor. Verde. M3 menos M4, M3 menos M5. Tá aqui. Acabou ou ainda tem um ainda? Resta um ou não? Sim, o M4. O M4. Então, vou contrastar o M4 com o M5. E eu acho que agora finalizou, né? Não tem mais M5 para fazer com ninguém aqui embaixo. Oi. No caso, toda vez que eu vou fazer uma repetição, quando eu vou pro M2, é que nem o rapaz perguntou, mas, tipo assim, eu já não vou usar mais o M1, porque eu já fiz repetição dele. Quando eu for fazer a repetição do M2. Você quer... É a mesma pergunta mesmo, Você entendeu José? minha pergunta? É assim, é a mesma pergunta. Só que eu não entendi como você respondeu ele.
É assim, ó, deixa eu circular aqui. Então, a gente fez o último contraste, M4 com M5. Tá aqui que eu vou, ó, M4 menos M5. Gente, quando a gente for olhar isso aqui daqui a pouco, para conferir, tanto faz eu olhar M1 com M3 ou M3 com M1. Entendeu? Uhum. Não tem implicação. Por isso que o 1 não precisa se preocupar, porque o 1 não está aqui embaixo. Porque o 1 está aqui, o 5 está contrastando com o M1 do mesmo jeito lá em cima, ó. Aqui já é o 5 com o M1, ó. Mesmo que não fez M5 com M1. Não fez, mas tá aqui já, o M1 com o M5. Vai se repetir, vai ficar repetindo a mesma coisa. Isso mesmo, Lucas. Entenderam? Entendeu, Catiele? Sim. Então, se todos estão em silêncio, estou entendendo que todos entenderam. Ah, um detalhe importante. Antes de partir para o cálculo, estimamos, não foi? Agora nós sabemos que temos aquela continha para fazer, subtrair todo mundo. Só que antes de jogar esses valores aqui, tem que verificar o quê? Se todas as equações representam um contraste. Todas as equações aqui representam um contraste, sim ou não? Sim, professor. Sim. Sim. De cara, a gente já sabe que sim, né? Todo mundo tá igual a zero aqui, os coeficientes. Agora sim eu vou fazer o cálculo. Que cálculo é esse? Apenas subtrair um pelo outro. M1, 557,75. M2, 634. Então, eu faço 557,75 menos quanto? 634. Vou fazendo. M1 menos M3 foi quanto? 557 menos 629. M1 menos M4, 557 menos 719. E assim eu vou chegar nessa tabela aqui com os resultados prontos. Estou com todos os contrastes aqui, ó. Todos os contrastes aqui. Beleza? Acabou a questão? Não, a gente sabe que tem pano para manga ainda, né? Estamos com contrastes, mas após a estimativa do contraste, as regras diz, né, que esse é o passo 1. Esse é o passo 1, calcular, Esse é o passo 1, calcular a estimativa do contraste. O passo 2 é o quê? Calcular a diferença mínima significativa, que é o delta. Beleza? Agora eu vou calcular o delta. Calculei o passo 1, agora eu vou para o passo 2, que é achar um delta. Aqui, ó. Preciso achar esse delta. Olha a fórmula aí, eu tenho todas as informações. Eu tenho um quadrado médio resíduo ali na questão e tenho uma repetição na questão, não tenho? Eu botei até aqui, ó, já mais fácil. Quantas repetições tinha na questão? 1, 2, 3, 4. 4 repetições. Quadrado médio resíduo, foi dado aqui também? Foi. Cadê? Quadrado médio resíduo tá aqui, ó. Tudo dado na questão. Só falta achar quem que é novidade para vocês? Que é tabelado. A gente vai usar essa tabela. Agora aqui essa tabela é diferente daquela que vocês têm. Essa tabela é valores da amplitude total estudatizada, que é o valor de Q, né? Para o uso no teste Tukey, a 5%. O que é que a gente usa aqui? Número de tratamentos e número de grau de liberdade do resíduo. Tem tudo na questão? Tem. Número de tratamento está na questão. Número de tratamento tem quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que olhar na tabela. 5, número de tratamentos. E o grau de liberdade do resíduo, que foi quanto? Foi 15? 15, né? Então, eu vou lá na tabela. Pra cá mesmo, né, gente? Eu vou lá na tabela. 15. Deixa eu ver se é grau de liberdade. Não. N é número de tratamentos e N é o número de grau de liberdade do resíduo. Então, a gente vai usar 5. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem como a gente vai usar a tabela.
5 tratamentos, tá aqui, né? A primeira coisa que a gente olha, ó, número de tratamentos, tá aqui, 5. E número de grau de liberdade do resíduo, que foi quanto? Número de grau de liberdade do resíduo, tá lá, 15. Então, 15. 5 e 15, a gente vai achar um valorzinho aqui. 4,37. Se eu não me engano, é 4,37. Vamos jogar aqui para achar nosso delta. Cadê ele que eu já fiz? Olha aqui. O delta, eu acho como, então, professora? Muito simples. Ok, Débora? O Q tabelado, que a gente achou agora, 4,37. Quadrado médio de resíduo está na questão, 558,1. E a repetição, que foi 4, está aqui embaixo. O delta está aqui, 51,61. Achei duas partes já da aplicação do teste Tucken. Primeira parte, calculei os contrastes. Segunda parte, encontrei o delta. Duas partes já, ok. Beleza? Então, vamos seguindo nosso barco aqui. Já acabamos? Vamos ver o que é que diz lá. O que é que tá faltando? Ah, eu acho que eu coloquei isso aqui. Aqui. Vamos ver aqui nosso lembrete. Ó, botei o lembrete dos passos. Fizemos a primeira parte, calculamos o contraste, calculamos o delta, e agora a gente falta o quê, gente? Olha o que é que falta aqui de amarelo. Comparar as estimativas com o delta. Eu tenho aqueles contrastes, aqueles valores de estimativa, e tenho que comparar com o valor que eu encontrei no delta. Certo? Para usar essa regrinha aqui. Se a estimativa for maior que o delta, a gente diz que, bota aquela estrelinha e diz que o valor foi significativo. Se a estimativa foi menor do que o delta, a gente bota o NS, porque foi não significativo o contraste. Beleza? Vamos entender? Já está com as estrelinhas aqui, vocês precisam entender como elas surgiram, né? Lembrando, quanto foi esse delta mesmo? A gente viu? 51,61. Vou botar ele aqui. O delta que a gente achou, deixa eu botar de outra letra, de vermelho. O delta foi 51,61, certo? Olha o delta aqui. A gente viu que na regrinha, que é o terceiro passo do teste, tem que comparar o delta, a estimativa que a gente encontrou, não foi? Tem que comparar a estimativa com o delta. O que tem aqui que eu não falei ainda? Esse módulo. Não tem um negócio aqui que eu ainda não falei? Esse módulo. Que é essas barrinhas aqui. O valor tá desse jeito. No caso, em módulo, perde o sinal, né? Perde o sinal. Matematicamente falando, vocês conhecem já, perde o sinal. A regra aparece dizendo que o valor estimado está no módulo. Ó, tá desse jeito. Oh. Então, Y Então, fica estimado. todo positivo, professora. Fica tudo positivo Certo. na hora de comparar. Por isso que eu disse, não se preocupem com aquela questão lá no início, que aqui é que de fato é a situação, tá? Queria só que vocês entendessem contraste. Então, aqui é que de fato está a situação. Percebam, chegou nesse ponto onde a regra diz o quê? A regra diz que tem que estar o valor estimado no módulo para comparar com quem? Com delta. E daí dizer se é significativo ou não significativo. Depois que eu acho o contraste, eu boto todo mundo no módulo e venho comparando com quem? Com delta. Vamos fazer isso? E descobrir por que aqui tem estrelinha? Por que aqui tem NS? Como foi que surgiu essa estrelinha? Esse valor 76 no módulo que a gente encontrou do Y1 é maior ou menor que 51? 76, né? Porque ficou positivo com o módulo. É maior ou menor que 51? Maior. Maior. O que é que diz a regra? Se Y estimado é maior do que o delta, significativo. Existe diferença entre o contraste que a gente está fazendo aqui dessas duas médias, correto? Correto.
que 51 ou menor? Sua voz está saindo muito baixa aqui. Deu uma travada aqui, professor. 71 é maior ou menor que 51? Maior. Maior. Bota estrelinha ou NS? Estrelinha, né? Porque é significativo. Seguindo, 161, maior que 51, estrelinha. Agora, chegou um detalhe aqui, ó. Eu tenho um contraste que deu 5. Tá aqui. Marca texto. Deu 5. 5 é maior ou menor que 51, que o delta? Menor. Se é menor, a regra diz que tem que ter o quê aqui em cima? NS. Não significativo. Não significativo. Certo? Professora, como os números estão dentro de módulo, então o negativo não importa, né? Não influi Não nem contribui. importa. Tudo Porque, ficou tipo, positivo. você estava falando, eu perdi essa parte do módulo, né? Aí eu estava vendo. Isso. Porque o número negativo é menor que positivo. Mas aí, como está dentro do módulo... Fica tudo positivo. Exatamente, Catiele. Entendeu? Então, a regra, o módulo não surgiu do nada. Tá na regra, ó. Tá na regra da aplicação do teste. Ó a regra aqui. A regra tá aqui, ó. Se Y no módulo, tá vendo? Y estimado tá dentro do módulo para comparar. Por isso que eu botei tudo dentro do módulo para comparar. E assim, gente, vai seguindo para descobrir se é significativo ou NS. Aí vem a perguntinha para vocês. Vocês acham que acabou aqui a questão, sim ou não? Não. Não acabou, tá? A gente agora tem uma outra parte. Até aqui vocês já pegaram uma parte bacana. Agora a gente vai pegar a parte de identificar essa significância, né? Que a gente chama. Indicar a significância. Eu só sei que é significativo ou não, mas dizer ainda se é o melhor ou maior, não consigo. A gente vai para o segundo momento agora. Por que esse segundo momento existe? Porque, gente, a parte desse detalhe todo que eu falei com vocês até aqui não aparece nos resultados. Olha o que aparece nos resultados. Letra A, letra C, letra B. Resultado do teste Tukey, não sei se vocês já participaram de banca de TCC, se já tiveram contato com artigos científicos. O que aparece para a gente, na hora que a gente vai ler sobre o teste, é isso aqui, letras. Essa parte toda dos bastidores não aparece nos resultados. As letras vão ser identificadas a partir dessa significância toda que a gente calculou aqui. Então, a gente usa o teste para dizer isso aqui, ó. Letras iguais indicam valores significativamente iguais no teste Tukey a 5%. Ou seja, aqui que está testando uma matéria-prima sobre resistência de compressão, um experimento em florestal, por exemplo, quer dizer que casca e cavaco é a mesma coisa no tratamento. Todos os dois dão a mesma letra, não foi? Apesar de um ser. Por isso que eu disse, calma, gente, não se preocupem com os valores, porque os valores não vão representar o que vocês precisam entender. Aqui, ó. Casca e cavaco. São dois tratamentos diferentes. Um deu 192, um deu 183. Mas tem a mesma letra. Não quer dizer nada um valor ser maior que o outro. Porque o teste diz que letras iguais indicam valores significativamente iguais. Então, a estatística é isso. É você não se iludir com o que você está vendo ali a olho nu. Estatística é sobre isso, né? Olhando 192, 183, certeza que casca foi melhor. Quem disse? Porque deu 192? De onde saíram esses resultados, professora? Vocês vão descobrir agora. Eu estou mostrando, William. Não, William fica lá na frente. William, vem para cá para o momento. O momento eu estou mostrando que a gente vai entrar agora para entender as letras. Só exemplo.
A gente vai estudar agora como aparecem as letras. Eu estou falando que o teste mostra as letras. Agora, como elas aparecem, a gente vai descobrir agora. Entendeu, William? Agora a gente vai ver que o teste, ó, só tem sentido. Ninguém vê esse resultado daqui, ó. Ninguém vê isso aqui em artigo. Ninguém vê isso aqui em artigo. Vê isso aqui. É isso que eu estou dizendo. O que vê é isso aqui, ó, letras. Agora a gente vai aprender como é que essas letras surgiram. Ainda tem coisa pela frente, tá? Então, eu quero dizer a vocês que o teste solta como resultado a seguinte interpretação. Ó, letras iguais indicam valores significativamente iguais. Então, aqui a gente precisa entender como essas letras surgem para dizer, aí sim, quem é o melhor tratamento ou qual não é o melhor tratamento. Olhando para essas letras aqui, ó, o que é que está diferindo de fato aqui? Qual é a letra que difere? Tem diferença entre casca e cavaco? Não, porque está dizendo aqui, ó, letras iguais indicam valores iguais. Por mais que o valor que eu estou vendo na matemática seja 192, 183, não quer dizer nada para estatística. 192 está igual a 193. Azinho, azinho. Entenderam? É isso que as letras querem dizer. Então, casca pode ser melhor do que serragem? Pode. Pode ser melhor do que o mix? Pode, porque as letras são diferentes entre esses tratamentos. Mas onde a letra for igual, não tem diferença. Certo? Aqui nesse resultado dá para trabalhar de diversas formas os resultados de discussão. O que eu não posso é dizer que casca e cavaco, eles têm diferença entre eles, porque as letras são iguais. Só vai ter diferença entre letras diferentes. Professor, no caso seria casca e cavaco seria não significativa a questão de diferença das médias, né? Não é que eles, não é nem dizer que não tem diferença entre esses dois tratamentos. Tanto faz você usar casca ou usar cavaco. Não pense que se você usar casca porque deu 192 o valor, você vai ter maior rendimento, ou sei lá o que você está usando, se for ração, né? Não pense que se você for usar uma ração que tivesse o nome casca na área de vocês, dando um exemplo. O nome da ração é casca. Não pense que usar a ração de nome casca é melhor do que usar a ração de nome cavaco, porque um deu 192 ou deu 183. Não tem diferença entre elas. Tanto faz você usar a ração casca como usar a ração de nome cavaco, porque tem azinho e azinho junto delas. Agora, você vai ter resultados diferentes quando você usar uma ração do nome casca e uma ração do nome serragem, porque eu tenho uma letra azinho em casca e uma da letra C na serragem. Letras diferentes diferem. Letras iguais não diferem. Entenderam? Então, se você quer ver diferentes resultados, né? Se aqui fosse ração e você quisesse ver diferentes resultados, você teria que usar rações que diferiram entre si. Não vai utilizar casca e ração do tipo casca e ração do tipo cavaco, que você não vai ver nada lá no seu animal lá na frente. Se as duas são iguais. Entenderam? Você tem que usar, se você quer ver um comportamento diferente, está usando ração, você tem que usar ração que diferiu, né? Azinho diferiu de B aqui embaixo. Então, eu uso o mix e uso casca. Aí eu vou ter resultado diferente. Agora, se eu usar casca e cavaco, não vai resultar em nada no meu animal. Entendeu? Entenderam? Silêncio quer dizer que sim, vou seguir. Então, gente, eu trago mais esses slides para vocês entenderem que é assim que aparece, ó. Tudo com letra, ó. Ó os resultados aqui, como é que aparece, ó. Tudo com letra. Aquela coisa toda de bastidores, como eu disse, não aparece. Ó, letras informam sobre diferença ou igualdade entre os tratamentos. Beleza? Então, aqui eu vou dizer que é melhor usar este ou aquele por esse motivo.
Mas eu preciso que vocês entendam que agora a gente tem outra coisa para trabalhar, tá? Que é... Pode falar, Isiane. Professora, ali no slide anterior, a senhora mostrou AB. O que isso significa? Esse? Não, eu só trouxe esses slides, Iane, para mostrar como é que aparecem os resultados. Vocês vão ver escrito, ó, é teste Tukey, mas olha como é que aparece. Não é com aquela coisa toda que a gente fez aqui. Aparece letra. Então, por isso que a gente vai entender agora que a gente precisa passar para esse momento de dar as letras aos números. Entendeu, Ziane? Eu entendi essa parte, é porque ali, em cima, em 2013, tem AB, juntas as letras. Não, eu não estou interpretando esse quadro, não. Eu só trouxe a informação de novo, repetindo que vocês... Eu não vou discutir esse quadro para vocês entenderem agora como é que aprende a botar a letra. Só trouxe para falar assim, ó, mais um trabalho para vocês verem que aparece letra e não, né, daquela forma, com asterisco ou NS. Entendeu, Isiane? É só para dizer assim, ó, não aparece com asterisco e NS, aparece com letra. Tá vendo? É letra que aparece quando a gente faz um teste Tukey. Foi isso que eu quis dizer. Agora a gente vai descobrir, dentro dessa questão que a gente está fazendo na aula, como chamar as letras, tá bom? Primeira coisa a fazer. Eu preciso das médias. Lembrando, mais uma vez, eu estou fazendo um teste de média, né? Então, agora eu vou pegar todas as médias. A gente tem as médias, né? Já, bonitinha. E eu preciso colocar essas médias agora em ordem decrescente. Tá? Em ordem decrescente, da maior para menor. Assim eu vou poder visualizar, né, o tratamento ou não, né, que foi, se o maior foi o melhor ou não, né? A maior média, ela pode ser a melhor. Oi. Em módulo ou não? Não, aqui o módulo tá aqui, continua aqui, ó, porque eu vou comparar com esses contrastes. Aí aqui essa daí, a gente vai botar em módulo, assim, ordenar, ou então sem módulo? Não, Antônio, é só pegar as médias e botar do maior para menor. Quem foi a maior média? 714. Foi de que tratamento? Do 4, tá aqui, ó. Isso é feito por programas na prática, gente. Isso aqui, porque a gente, quando faz disciplina, quem for fazer mestrado vai ver os absurdos que a gente tem que aprender a fazer na mão, mas que na vida profissional é o programa que faz na prática. Só que você só aprende a interpretar o que o programa solta se você sabe o que é feito na mão. Você não vai interpretar uma análise que saiu se você nunca tiver visto isso aqui. Entenderam? Então, vocês não vão ter esse trabalho na prática profissional, mas não vai saber interpretar se não souber isso aqui. Entenderam, Amanda? Então, geralmente é no Excel, professora, ou é em outro? Outros programas, tá? Geralmente é no R, isso aí. Então, vamos lá. Seguindo, gente, porque a gente tem muita coisa ainda para ver e falta pouco tempo. O que é que eu vou fazer com as médias agora para finalizar o teste e aparecer as letras? Pegar as médias e colocar na ordem decrescente, do maior para o menor, né? Então, eu pego a média do maior tratamento. Qual foi a maior média? Quero dizer, entre os tratamentos, 719. Foi de que tratamento? Do 4. Agora, vou botando a ordem decrescente, 660, 634, 629 e seu respectivo tratamento. É assim que eu faço. Ordem decrescente, você sabe o que é. Botar os tratamentos do maior para o menor. Agora, como é que essas letras surgem? Agora eu vou ter que ficar voltando à bobina dos contrastes. Certo? Vocês vão ter que lembrar aqui, ó, de como foi feito esses contrastes todos, né? Para ir comparando com os valores daqui, ó. Vou botar de amarelo. Vai comparando com esses valores daqui, porque o contraste está aqui. Então, é aqui que eu vou comparar agora. Beleza? Vamos lá? M4 com M5. Não é o primeiro contraste que aparece aqui? É. Vamos procurar onde está M4 e M5? M4 e M5.
M4 e M5 tá aqui embaixo, ó. É o último contraste. Todo mundo tá vendo? O 10, né? Tá aqui embaixo. Agora, eu só quero saber uma coisa. Se foi significativo ou não foi. Eu não estou olhando para o valor. Por isso que eu falei a José, eu não tenho que olhar para o valor dentro do módulo, eu não tenho que olhar para a ordem decrescente. Só me interessa saber assim, ó, a resposta é essa. O contraste foi significativo ou não foi? Eu só vou olhar para a estrelinha ou para a NS. Acabou. Não vou comparar. Eu não vou comparar 58 com 719. Não me interessa mais isso. Agora, você vai dizer assim, ó, entre M4 e M5, o que foi que aconteceu no contraste? Foi NS ou significativo? Foi significativo. Se foi significativo, quer dizer que esses tratamentos, eles diferem ou são iguais? São iguais. Se são significativos? Se é significativo, são iguais. Não é isso? Tem diferença entre os tratamentos. Quando é não significativo, é que eles são iguais. Certo? É isso aí, Amanda. Ó, José, deixa eu botar aqui de vermelho. Acho que eu botei isso no próximo slide, já para vocês se ligarem. Aqui, não, foi aqui, ó. Botei isso, mas eu acabei não falando. Aqui, ó. Estrelinha quer dizer diferente, tá vendo, José? Estrelinha significativo quer dizer. Estrelinha significativo quer dizer são diferentes os tratamentos. NS quer dizer que são iguais os tratamentos. Tá certo? Vamos lá, voltando. Então, eu já sei que entre M4 e M5 tem diferença porque deu estrelinha. Então, se eu chamei... Ah, detalhe. Quando eu boto na ordem decrescente, eu chamo a primeira média de letra. De uma letra. Geralmente, a gente usa a letra A, né? Que é a primeira letra convencionalmente do alfabeto. Mas não é obrigado usar A. Vocês podem ver em outros trabalhos na vida de vocês, outras letras que o grupo de pesquisa quis dar. No geral, usa a letra A como primeira letra clássica do alfabeto. Então, a maior média, a gente chama de A. Por uma questão de convenção mesmo. E no caso aí é M4, né? M4, quem foi a melhor média maior? A, que foi no decrescente a maior. E eu estou contrastando M4 com M5. Então, quando eu contrasto M4 com M5 e vejo que são significativas, eu posso dar a letra A de novo para M5 ou tenho que dar outra letra para dizer que são diferentes? Pode dar a letra A de novo, né? Se eu der a letra A, vai ser igual ou diferente? Igual. Sim. Igual, filha. Então, assim, ó, a gente viu que estrelinha é diferente. Se é diferente, eu tenho que dar outra letra. Se eu estou seguindo a convenção do alfabeto, em vez de dar M5 a letra A, eu dou que letra? B. Dei um B para M5. Já vi a letrinha aparecer. Botei letra maiúscula para ver se a letra fica melhor, porque eu estou fazendo no dedo aqui. Então, M4 e M5 já deu significativo. Tem uma coisa muito importante para dizer a vocês aqui. Eu só contrasto até a hora que der significativo. Deu significativo, eu não preciso mais contrastar aquela letra com os demais, como a gente fez no contraste anterior. Beleza? Ou seja, eu preciso seguir contrastando M4 aqui? Então, M2, M3, M1, todos vão ser B, no caso. Vão ser. Se deu diferença já em M5, quer dizer que M4, a gente subentende que M4 difere também dos demais. Entendeu, José? Sim, senhora. Se não desse, se desse igual, a gente ia seguir contrastando até achar significância. Entendeu? De cara, já deu significativo, não preciso mais seguir contrastando. Beleza? Posso passar agora para contrastar quem? O grupo do M5, né? Já contrastei M4, não volto mais atrás. Ó. M4 já foi a vez dele. Já deu diferença? Beleza. Agora eu tenho que me preocupar em contrastar M5 com os demais, correto? Eu tenho que contrastar agora M5 com os demais, se for necessário. Se der logo diferença, também talvez eu não siga contrastando. Vamos ver?
M5 com M2. Onde é que está esse contraste? Enxerga aí para mim. M5 com M2. No 7. Tá no 7 É o aí. sexto? É o No 7. Tá aqui. Foi significativo ou não significativo? Não. Significativo. Não foi. Não significativo. Isso quer dizer o quê? Que eles são iguais ou diferentes? Iguais. Iguais. Eu dou que letra para M2? C, né? Repetir a letra, professora? É a B, não é, professora, que deu igual? Ele deu igual, então eu vou dar a mesma letra que eu dei ao 5. Eu estou contrastando 5 com 2. 5 com 2 deu NS. Se deu NS, são iguais. Não tem diferença entre o valor de 2 e de 5. Dou B de novo para o 2. E agora, eu paro o contraste ou sigo contrastando? Se não achei significância ainda, sigo contrastando ou paro? Sigo? Sim, porque não achou ainda a diferença? Eu não achei diferença ainda, eu vou seguir contrastando. Contrastei M5 com M2, agora eu tenho que contrastar M5 com quem? Com M3. Descubram aí onde é que está esse contraste, M5 com M3. 9. É o 9? Eita, que tem uma boa de olho aí. M5 com M3 é o 9. Significativo ou não significativo? Não, significativo. Continua sendo Não B. significativo. Dou que letra agora para M3? B. B, B. né? Amanda disse o quê? Então, eu dou B para M3 de novo. Por quê? Nada de dar significativo. Tá dando um significativo. Eu já sei que não significativo é o quê? Igual. Ou seja, profissionalmente falando, vocês estão entendendo o raciocínio? Tem diferença entre o valor 660, 634, 629? Não tem diferença. Não adianta que o tratamento 5, o tratamento 2 e o 3 é a mesma coisa. Entenderam? Por isso que a gente estuda os tratamentos, para dizer se tem diferença ou não. Para um futuro estudo, né? Se eu estou vendo aqui, eu quero estudar a ração. Meu Deus, se eu sei que a ração 5, a ração 2 e a ração 3 é a mesma coisa, basta eu escolher uma para aplicar, para fornecer para o meu animal. Não vou fornecer as 3, porque não vai ter diferença. Esse raciocínio que eu quero que vocês pensem lá na frente. Tá? Seguindo. Posso seguir contrastando o M5? Falta contrastar com quem? Com o M1, né? Onde é que está M5 com o M1? Quem é que tá boa no olho que tá falando? No 4, professor. Eita, Ziane, meu Deus, se eu tivesse uma visão dessa. Ó, M5 com M1 tá aqui. Deu o quê? Significativo. E agora, eu boto que letra aqui para diferenciar? M5 Letra com Letra M1. C. C. Letra C. C. D. Tá aqui agora. Agora deu significativo, eu posso parar, até porque não tinha mais nem opção, né? Deu letra C. Eu podia voltar para a letra A? Não. Porque se eu voltasse para a letra A, quer dizer que eu estava comparando com o M4, quando não foi, na verdade. A letra A já pertence ao grupo do M4. Certo? Vamos seguir. Tem contraste ainda aqui, gente? E, professora, só um momento que eu perdi aqui. O M4, esse valor, 719, como é que encontrou ele? Que eu acabei não pegando Não isso. esqueceu que a gente pegou as médias e botou na ordem decrescente? Sim. Ó aqui o M4, José. Sim, eu Não vi foi a aí maior? as médias. Ó aqui, não foi a maior média? Ah, sim. Tá É porque eu vendo? estava reparando, era no contraste deles. E é na média, né? Faz, no caso, joga. Pega as médias e bota na ordem decrescente. M4 foi a maior média. Por isso que foi o primeiro, decrescente. Depois veio quem que foi a melhor média? M3, 629. Não, tem uma M5, que foi 660. E assim vai. Da maior para o menor, entendeu? Tá ok. Vamos lá. Opa, passei. Professor, isso não acaba mais, não. Vai acabar agora.
Gente, falta contrastar quem? M2 com M3, não é? Eu só contrastei até agora M4 com todo mundo, né? Que não precisou, M5 com todo mundo. Falta contrastar M2 com M3 com M1, não é isso? M2 com M3, Isiane. Tá onde aí M2 com M3? No 5. É esse aqui, né? Deixa eu botar de roxo. Não é esse? Certo? M2 com M3 deu NS, tá vendo? Quer dizer o quê? M2 e M3 são Iguais. Mais uma vez, eu estou constatando aqui que eles são iguais nessa comparação. Tá vendo? Já tá B com B, não mexo no que tá quieto. Tá B com B. Agora, eu contrasto também M2 com M1, né? Para ir me certificando. M2 com M3 já foi, agora eu vou fazer M2 com M1. Descobre aí, Ziane. M2 com M1. Cadê? Primeiro. É o primeiro. Foi o quê? Significativo. Opa! B e C. Já tá certo também. Deu letra diferente. Eu mexo ou deixo quieto? Deixo quieto. Deu letras diferentes. B e C, certo? Estão enxergando? Beleza. Agora, o último contraste que falta é o quê? M3 com E M1, professora, né? é que ganha o M2 com o M1, foi? Tu não viu não foi? Não, é porque eu me perdi. Tu se perdeu, foi, William? Também, professor. Eu não entendi essa última, não. Tu tava escrevendo um negócio lá, não foi por isso não que tu não escreveu? Ó, presta atenção, William. M3 com M1 foi o quê, William? Olha aí, foi o primeiro, ó. Significativo, tá vendo, William? Botar de marcar texto. Ó, William. Deu significativo. Ah, agora que eu vi. Oh, Hã? nadinha, vendo, professora. William? M2 com M1, você tá vendo que eu marquei de vermelho, que foi significativo? Sim? Aí a senhora diz que não é C, no caso, porque é significativo, né? Não é C. Aí falou que era B. Agora, por que B e não A? Não, eu não falei. Eu falei que M2 com M1. Vou voltar. Eu fiz M2 com M3, deu igual. B com B, não mexe, deixa quieto. Por que deu igual, professora? Porque a gente viu que foi NS. B com B, porque deu igual, já estava lá. B com B, eu não vou mexer, não tem que alterar. As letras Mas se der estavam... diferente? Oi? Se desse diferente aí, professor, o que faria? Aí muda a letra. Eu vou seguir, vou dizer a vocês o que faz quando dá diferente. M2 com M1. O que aconteceu? Deu significativo. Tava B com C, não foi? Eu preciso mexer se tá B com C? Não. Deixo a mesma letra. Só falta um contraste para fechar a questão, que é o 3 com 1. Vamos fechar ele? Tá aqui, ó. 3 com 1. Último contraste. O que é que deu esse contraste? Cadê, Isiane? Significativo é o segundo. Segundo. Significativo. B com C. A letra está diferente. Eu deixo quieto ou não? Deixa. Hã? Deixa. Deixa quieto, porque as letras já estão diferentes. Agora, professora, se desse não significativos, né? Se dessem iguais, o que é que eu fazia? Eu simplesmente chegava aqui no 3 e botava a letra C. Aqui não é C? Se desse M3 com M1 não significativo, queria dizer que eles eram iguais, bastava botar a letra C aqui, ó, para botar eles dois no mesmo grupo.
e dizer que M3 é igual a M1, porque tem a letra C conjugada. Entenderam? Sim ou não? Não tem mais para onde cruzar. Sim, É só... Hã? eu entendi. Pronto. Vamos fazer... Não entendeu, Amanda? Vou repetir. Vamos lá. O último contraste foi o quê? M3 com M1. O último contraste foi M3 com M1, tá aqui. Quando eu fui olhar M3 com M1, deu significativo. Tá ali de preto. Quer dizer o quê? Quer dizer que eles são diferentes, né? Não tinha esse C aqui e disse que eles eram diferentes. Tem duas letras já representando eles aqui, que é B e C. B e C, beleza, tá diferente, eu não preciso mexer. Parava aqui a questão. Parava aqui a questão, as letras, né? Interpretação, não. Parava aqui as letras. Só que aí agora, eu quero que vocês enxerguem o seguinte. E se desse NS, né? Que foi a dúvida dos meninos. Se no lugar de significativo, que foi estrelinha, tivesse NS, dizendo que M3 e M1 eram iguais, o que é que eu fazia, professora? Eu ia simplesmente jogar uma letra C aqui em cima, no M3, para dizer que M3 e M1 estão no mesmo grupo. Tem C e M3, tem C e M1. Já disse que estão no mesmo grupo. Ficaria B e C, exatamente. A média 3 ficaria BC e a média 1 ficaria C. Isso quer dizer que, do mesmo jeito, 3 tem um C. Então, 3 e 1 está no mesmo grupo. Então, são iguais. Não me adianta, não tem diferença. Entenderam? Sim? Sim. Eu vou interromper aqui, gente, para a gente fazer a chamada, tá? A nossa aula, inclusive tem uma aula agora de 16 horas. Já estou vendo que embolou um pouquinho, mas vamos lá. Interromper gravação.